Deus, como eu preciso de ti, não posso viver sem o teu amor. Vem sobre mim. Oh Deus, tu me sondas e conheces o meu caminhar e o meu falar, até antes de pensar, tu já conheces, Senhor. Meu deitar, meu levantar, se eu descer no profundo mar, ou se subir aos altos céus, até ali tu estás. Por isso eu te louvarei, louvar-te o mundo maravilhoso. Tu me formaste, me criaste para te adorar. É um prazer te louvar. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos com mais um momento de culto, de adoração ao nosso Deus. E mesmo com esse distanciamento social exigido aí por causa do vírus que tem se espalhado, nós podemos nos aproximar, né, via internet, e podemos estar próximos, mesmo distantes. Na verdade, o templo está de portas fechadas, mas a igreja não, né? A igreja está em ação, a igreja está em movimento. E por isso você deve participar das atividades da igreja via internet. Participe aí, além dos nossos cultos à noite, no domingo, da nossa escola bíblica dominical, ou escola bíblica discipuladora, né, às 10 horas pelo Facebook. Participe também da Unijovem no sábado. Participe dos PGMs na terça-feira. Veja aí com o seu líder, né? Se organizam aí, como tem, creio que a maioria dos grupos estão reunidos, né? Isso tem sido muito bom, muito valoroso e muito precioso. As quartas-feiras também, chame alguém para orar com você. Eu tenho chamado alguns homens, né? É nosso culto de oração. Então, a igreja está em movimento, a igreja não está parada, né? Só está de portas fechadas, mas a igreja mesmo está em plena ação. Estamos aí então, neste mês, fizemos no domingo passado a abertura de missões estaduais e continuaremos neste mês, encerramento aí para o final do mês, começo de agosto, com o levantamento da nossa oferta. Em todos esses domingos nós teremos o irmão Clinton, seminarista, falando um pouquinho dos nossos desafios no estado de São Paulo, ok? Continue então orando uns pelos outros, orando uns com os outros, isso é muito importante. Se preocupe com aqueles irmãos que estão sós, que não têm famílias aqui, então isso é muito importante nesse tempo de pandemia e de distanciamento, né? Aqueles irmãos que estão viúvas, precisam do carinho e do cuidado de todos nós, ok? A palavra de Deus em Tito, capítulo 2, versos 11 a 14, diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas
e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Como é bom podermos servir ao Senhor. Na verdade, fomos salvos para servir. E o Salmo 100, verso 2, diz: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. E apresentai-vos diante dele com cânticos. Nós vamos então cantar. É um hino hoje diferente, mas com a letra é bem propícia para o tema do serviço do nosso culto hoje, né? Mas não é dos nossos hinários, é da harpa cristã, mas com a melodia que nós conhecemos bem. Servir a Jesus é essa música que vamos cantar na sequência. Servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo como povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor. Serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor. Servindo e caminhando a te louvor. Desça tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a te louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver. Que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a te louvor. Continuamos, irmãos, no nosso culto e continuamos também orando, intercedendo pelas nossas autoridades, intercedendo pela igreja, por esse tempo difícil, né, que temos vivenciado, e a nossa região, a cidade, a região está aí no vermelho, vai continuar no vermelho aí pelo menos até o final de julho, segundo o governador do estado. E nós estamos um pouquinho tristes porque o vírus tem afetado agora também pessoas da igreja e pessoas bem próximas, bem mais próximas de nós, né? Então nós vamos interceder, colocar diante do Senhor aqueles que estão enfermos, pedindo que Deus atenda às nossas súplicas e socorre cada um deles.
e intercedendo pelas autoridades do nosso Brasil, para que Deus dê discernimento, para que Deus dê sabedoria. Oremos então. Pai eterno, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Paizinho querido, que tempos difíceis temos vivenciado, ó Pai. Tempos realmente que têm trazido muitas lutas, muitas dificuldades, muitas tristezas. Esse vírus, ó Pai, que tem se aproximado de nós, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Esteja atento, ó Pai, a cada um deles, aqueles que estão internados, aqueles que estão precisando da ajuda, do socorro do Senhor. Tem compaixão dos teus servos, ó Pai. Olhe pela tua igreja, Senhor Deus, olhe pelos irmãos de mais idade, ó Pai, olhe por aqueles que têm comorbidades, Senhor Deus, por aqueles que precisam muito receberem do Senhor a graça, a misericórdia. Que o Senhor realmente tenha compaixão e misericórdia de cada um, dos teus servos que sofrem, dos familiares dos teus servos que sofrem com este vírus, ou até mesmo com outras doenças, ó Pai. Nós queremos colocar aos pés do Senhor a vida da tua igreja, cada um que faz parte dela, cada um que partilha, Senhor Deus, deste corpo, mas também toda a igreja do Senhor espalhada pelo Brasil, pelo mundo, ó Pai. Esta igreja possa ser guardada por Ti e protegida pelo Senhor, ó Pai. E aqui no nosso país queremos continuar intercedendo pelo presidente e pelos ministros supremos, deputados, por nosso governador, ó Pai, prefeitos, deputados estaduais, por todos aqueles que estão, ó Pai, no governo do nosso país. Que Tu possas agir na vida deles, ó Pai, que Tu possas lhes dar o discernimento necessário e que eles possam agir em favor do povo, ó Pai. Foram eleitos exatamente para isso, para trabalhar em favor do povo, ó Pai. Que eles assim façam, temendo ao Senhor, ó Pai. Cuida do nosso país, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, trazendo paz ao coração de cada um dos Teus servos, ó Pai. E continue recebendo o nosso culto, a nossa adoração nesta noite. Eu oro e já Te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós ainda estamos em campanha de missões estaduais. São missões que acontecem mais perto de nós, mais próximos de nós. Missões que envolvem aqui a nossa região, nosso estado, né? E nós temos visto que o estado de São Paulo tem sofrido bastante com o momento atual que nós estamos passando. Entretanto, os missionários continuam no campo, os missionários continuam trabalhando e pregando o evangelho para as pessoas, tentando criar alternativas para poder se achegar a essas pessoas e anunciar o evangelho de Jesus. Com isso, o nosso papel é importantíssimo nessa missão, o nosso papel é importantíssimo nessa obra. Nós somos chamados por Deus não simplesmente para poder ofertar em dinheiro, mas fomos chamados por Deus para poder entregar a nossa vida também pensando na salvação de outras pessoas, também pensando na evangelização de outras pessoas, a nossa vida, os nossos bens, as nossas orações, tudo que nós temos e tudo que nós somos. Nós temos um título, um tema para essa campanha de missões que é Seja uma Ponte, conectando pessoas a Jesus. Nós somos chamados por Deus, não para poder salvar a vida das pessoas, porque essa obra é de Deus, essa obra é do Espírito Santo. Nós somos chamados por Deus a pregar o evangelho a essas pessoas, a levar a mensagem de Jesus a essas pessoas. E os missionários que estão no campo de missões, no trabalho, eles têm se entregado para poder anunciar esse evangelho para as pessoas. Eles têm tentado criar meios, formas para poder se aproximar, mesmo em meio à situação atual que nós estamos. Nós temos também um versículo que é a nossa divisa, 1 Coríntios 9, versículo 22, que diz assim: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. A ideia do apóstolo Paulo pregando o evangelho, anunciando o evangelho para as pessoas, se tornando como parte daquelas pessoas, para poder então ver a salvação de alguns. É exatamente o que missionários fazem. Eles vão no campo, eles pregam o evangelho, para poder, se porventura, alguns serem salvos.
Nós temos também um alvo, tá? Esse alvo é de R$4.000. É claro que ele é um alvo que nós colocamos não como sendo uma obrigação, uma meta ou algo do tipo, porque o nosso objetivo não é simplesmente ofertar dinheiro, mas glorificar a Deus com as nossas ofertas. Então prepare a sua oferta, prepare o melhor para poder entregar para Deus, não para missões, não para homens, não para a igreja, mas para Deus. A nossa oferta ela sempre é Senhor Deus, que a nossa igreja, a Igreja Batista no Jardim Independência, ela venha a compreender a grandeza que é participar da Tua obra. A grandeza que é estar sendo usado pelo Senhor para poder abençoar a vida de outras pessoas, para poder sustentar missionários, para poder cuidar desses irmãos que estão distantes, que estão longe, mas que estão ali pregando o Seu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor capacite cada um de nós, que o Senhor dê para nós um coração grato, um coração voluntário, um coração que realmente te ama e um coração que realmente vai entregar para o Senhor o melhor, nada além do melhor. Que a nossa oferta, tanto de vida quanto a nossa oferta para missões, seja uma oferta que chegue ao Senhor com cheiro suave, que chegue ao Senhor de forma agradável, que nós possamos fazer isso, pensando unicamente na Tua glória e no Teu louvor. Nós oramos ao Senhor, também pedindo pelos missionários, por aqueles que estão no campo, sofrendo, às vezes, passando por algum tipo de dificuldade, tendo problemas, talvez, por pregar o Evangelho, que o Senhor abençoe, cuide, guarde e proteja a vida de cada um deles, que eles venham a ser pessoas que glorifiquem o Teu nome, que sejam testemunho vivo do Senhor. Nós oramos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. E eu quero que realmente os irmãos reflitam e pensem em tudo isso que foi dito. Que Deus os abençoe e até mais. Frequentemente me pergunto se tenho vivido o que aprendi, pois meu orgulho me faz me enxergar melhor do que isso. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir
conceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida a uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Após o nosso momento missionário, eu quero deixar com os irmãos mais um texto bíblico do Salmos 43, versos 3 a 5. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, e Deus, ó Deus, meu Deus. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Amém? Vamos cantar ao Senhor alguns cânticos de adoração, nos rendendo diante do Senhor, nos colocando aos pés da cruz para contemplarmos as maravilhas de Cristo na nossa vida e dispostos a servir ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, e servindo a Deus para a honra e glória do nome dEle. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor.
Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo.
Quero me parecer contigo. Seria tão bom. 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 Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria a cada dia me parecer contigo. Seria tão bom, tão bom. Após esses cânticos de adoração a Deus, gostaríamos de orar neste momento. Pai, nós te damos graças mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos prestar um culto. E agora podemos, ó Pai, erguer nossa voz e adorarmos o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor realmente receba a nossa adoração, que o Senhor receba este culto, ó Pai. Tu sabes das dificuldades que temos enfrentado com essa pandemia. Tu sabes, ó Pai, da impossibilidade de estarmos juntos, ó Pai. E como isso nos traz tristeza, nos faz tristes. Mas, ó Pai, nós confiamos que o Senhor, com tua soberania, está no controle de todas as coisas. E de que tudo isso vai passar. E de que podemos e devemos estar ali à frente mais fortes ainda, como igreja, como corpo vivo do Senhor Jesus, mais unidos, em prol de glorificarmos o Teu nome, de exaltarmos o Teu nome, de proclamarmos a Tua salvação e de agirmos, ó Pai, em prol do Teu reino, servindo-o de todo o nosso coração. Continue, ó Pai, recebendo o nosso culto. Fala conosco agora por meio da Tua palavra. É a oração que eu te faço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para um tempo de reflexão neste momento, queria convidá-lo a acompanhar aí o texto bíblico na sua Bíblia ou acessar aí o seu smartphone e em Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos 6, 30. Onde Jesus faz aqui a primeira multiplicação dos pães. Marcos 6, verso 30, diz assim: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco. Porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia muitos os viram partir e os reconheceram. E vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas.
Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes de comer vós mesmos. Então eles lhe perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem. E também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Aqui, claro, sem contar as mulheres e as crianças, não é? Nós estamos aí falando sobre a perseverança na vida cristã. E hoje o tema é perseverança no serviço. É o último dos 5 propósitos da nossa igreja, né? O nosso CADES, comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Afinal, fomos chamados para servir e não para sermos servidos, conforme Jesus ensinou. Fazer o bem e não olhar a quem. Deve ser uma realidade em nossas vidas como cristãos, até porque não devemos ajudar somente aqueles que merecem. Senão nós mesmos estaríamos fora do amor e da bondade de Deus, porque como pecadores, nós também não merecemos nada de Deus. Hoje existem inúmeros movimentos de ajuda às pessoas carentes em nosso país. São atletas profissionais, são ex-atletas, artistas, são entidades religiosas, e parece que temos em torno de 220 mil entidades de assistência social no Brasil, que alcançam em torno de 26 milhões de brasileiros que doam um tempo da sua vida para ajudar o próximo. O pastor Jair Francisco Macedo cita uma fala de Leonardo Aritzer, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, que diz: um número cada vez maior de pessoas está descobrindo que é possível fazer alguma coisa para reduzir a crise social no país. A crença de que isso era tarefa exclusiva do governo está se revertendo. O texto de hoje chama a nossa atenção para este que é um dos propósitos da nossa igreja, então, e também de Deus, de que somos seguidores de Cristo e devemos servir as pessoas colocadas à nossa volta. Existem alguns contrastes interessantes nesse texto, né? O realizar com o relatar, versículos 12, 13 e 30. O descanso com o trabalho, a solidão com a multidão. É interessante, após estes contrastes, Marcos vai mostrar que Jesus é Deus na terra, preocupado em servir as multidões. E sua ação aqui ensina seus discípulos a que façam o mesmo, como um dos propósitos básicos na vida de um cristão, o servir. Aqueles discípulos, Jesus estava ensinando a eles que eles deveriam servir, assim como ele servia. E a nós hoje também, discípulos de Jesus. Para que os discípulos pudessem entender a responsabilidade deles, Jesus dá a ordem que está no verso 27, que diz: dai vocês a eles de comer. Ou dai-lhes vós mesmos de comer. Dai de comer a quem tem fome. É uma das maiores e melhores expressões do serviço cristão. Nossa pergunta-chave é: que elementos envolve a perseverança no serviço? Primeiro, serviço envolve a visão e o coração. A visão e o coração, tá? O versículo 34, então, Jesus vai dizer:
Jesus viu, o texto diz, né? Jesus viu e compadeceu, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, traduziu em 2 verbos chaves a atitude que Jesus teve com a multidão. Ele viu e compadeceu. Ele não apenas viu, ele viu e compadeceu daquele povo. E é de extrema importância isso, pois nos permite fazer um diagnóstico da realidade que nos circunda. Mas visão sem compaixão é uma mera utopia e não faz de nós o que Deus deseja que sejamos, que é agentes de transformação do mundo, da história, das pessoas. O verso 34, o versículo-chave dessa passagem. Então, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão dela, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. A cena é a seguinte: Jesus havia saído com seus discípulos para um descanso, um retiro espiritual, com o objetivo de ir para um lugar solitário, para ter um tempo mais profundo com seus homens de descanso. Porque estavam cansados realmente, eles foram enviados 2 a 2 e fizeram um trabalho maravilhoso e depois voltaram, e o início do texto vai dizer que eles foram contar para Jesus tudo que tinha acontecido, né? Aquele trabalho evangelístico que eles tinham feito. Quando Jesus sai do barco, ele vê aquele grande alvoroço, aquela barulheira toda, só de homens eram 5.000. Muitos líderes nem teriam descido do barco, virar do barco e vamos voltar, né? Que aqui não dá para a gente descansar. Talvez irritado pelo dia a dia de cansaço, querendo descansar ali, e encontrou uma grande multidão à sua espera. Mas o Senhor Jesus olha para aqueles milhares de pessoas com olhar de compaixão. Pessoas sem entendimento algum de quem ele era e qual era a sua missão aqui no mundo, e ele mesmo assim tem compaixão. O coração dele se quebra ao ver todas aquelas pessoas perdidas, pessoas sem proteção e sem cuidado espiritual algum. Jesus teve então compaixão. E isso significa ser comovido internamente. Literalmente é ter o estômago movido, pois eles achavam que o estômago era o centro das emoções. Indica amor, simpatia, afeição, misericórdia, etc. O presente relato de Marcos nos informa que Jesus se comoveu profundamente. Esse é o sentido exato, pelos componentes daquela multidão. O que era uma sensibilidade comum no mestre, também demonstrado já em outras situações. Eram como ovelhas sem pastor. Eram como ovelhas sem pastor. E isso representa um povo vulnerável, incapaz de chegar a lugar algum. Um povo que necessita urgentemente de cuidado para que não sejam devorados pelos predadores. Ovelha sem pastor é termo conhecido no Antigo Testamento e para uma sociedade agrícola daquela época era bem familiar e bem fácil de entender. Essa frase tem uma associação muito grande com Números 27, onde o texto trata de um sucessor para Moisés. Após Moisés ser lembrado por Deus que ele não entraria na terra prometida, ele pede ao Senhor por um sucessor, pois ele via Israel como um rebanho sem um pastor. Lá em Números 27, 15 a 17, Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor.
O ditado popular afirma que o pior cego é aquele que não quer ver. E do ponto de vista espiritual, também podemos dizer, o pior cego é aquele que não vê com os olhos do coração. Com os olhos do coração. Cegados por um comodismo, hoje capitalista, tentamos às vezes nos auto-enganar, partindo do pressuposto que os famintos estão longe da gente, quando na verdade estão aí nas ruas, nas praças, no nosso bairro, bem à nossa porta, clamando por gente como Jesus, que os identifique e os coloque no coração, auxiliando-os na busca de uma alternativa ágil, concreta e eficiente para a sua miséria. Dando pão e ensinando, dando peixe e ensinando também a pescar. Os dois verbos precisam dar juntos na nossa vida de serviço. É ver e ter compaixão, compadecer. Não podem ser dissociados. Precisamos ver com os olhos de Cristo as necessidades das pessoas e demonstrar compaixão para com eles, assim como Cristo demonstrou. E neste tempo de pandemia, a igreja tem podido fazer um pouco. Talvez seja pouco, mas temos que fazer algo em prol dos necessitados e ver e agir com compaixão. Ver com os olhos de Cristo e agir como Cristo agiu. Mas também serviço envolve o ver a necessidade e compadecer-se, levando a palavra. Versículo 34, e Jesus, quando viu aquele povo, compadeceu-se dele e passou a ensinar-lhes muitas coisas. A fome da multidão tinha uma dimensão horizontal concreta. À tarde logo chegaria ao fim e os ruídos estomacais estariam sinalizando uma necessidade urgente de comida. Mas Jesus soberanamente e sabiamente identificou uma outra dimensão de fome, muito mais séria, a fome de Deus. Por isso Jesus apressou-se em cuidar dela, ministrando o pão da vida, que era Ele mesmo, né? Que é Ele mesmo. Qual é a grande lição disso? Jesus está sinalizando claramente que os famintos que cruzam nosso caminho são, na verdade, oportunidades por Ele, por Deus, criadas por Deus, para oferecermos o único suprimento que satisfaz a fome espiritual aqui na eternidade, que é o pão da vida, que é o próprio Jesus Cristo. No nosso serviço a Deus, se faz necessário termos compaixão para levarmos a salvação aos famintos, aqueles que estão longe de Deus, vivendo à mercê de Satanás e sendo conduzidos por um caminho largo e que leva à morte espiritual, à morte eterna, à separação eterna de Deus. Jesus pode prover as necessidades espirituais das pessoas e é através de nós, da sua igreja, do seu povo, que Ele irá fazer isso. Nós somos os representantes de Jesus para suprir as necessidades espirituais das pessoas deste mundo, levando e plantando a semente do Evangelho em seus corações. Mas também serviço envolve o ver a necessidade e compadecer-se, levando a palavra, mas também levando o pão que temos disponível. Versos 35 a 37, ali é deserto, já é avançada a hora. Despede-os para que compre para si o que comer, disseram os discípulos. Mas Jesus fala, dai-lhes vós mesmos de comer. É muito interessante, porque os discípulos estavam preocupados, e com razão, isso tinha uma lógica, já era tarde, toda hora do jantar, e eles estavam num lugar mais deserto, longe de tudo. Ele fala, com uma solução muito simples, ele fala assim, despede-os, porque eles têm que ir embora, eles precisam comer. Às vezes nós temos soluções assim também, né? Bem simplórias mesmo. A atitude dos discípulos de Jesus no passado
revelou o nosso dilema hoje. Como faremos? Como ajudar todo mundo? Quantas pessoas necessitadas? Quantos precisam de comida? Quantos nesse tempo agora de pandemia, então, precisam de ajuda? O que nós podemos fazer? Orar? É muito pouco. Alimentar a multidão é uma tarefa da comunidade cristã, dos cristãos, dos crentes em Cristo, ou é do governo? É nossa. É nossa. O governo faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Não basta comunicar o amor de Deus. Não basta comunicar o amor de Deus em Cristo e deixar que ela mesma, que a pessoa mesma se vira, buscando uma alternativa viável para a sua carência alimentar. Não podemos, como diz Tiago, falar para a pessoa: olha, eu te abençoo, eu oro por você, você não tem camisa, você não tem o que comer, você não tem roupa e não tenho um colchão e eu vou estar orando por você e Deus vai te abençoar. Não, Deus quer abençoar essas pessoas através de você. Vai em paz. Não é assim que deve funcionar. Nós fomos chamados para servir. E o que temos disponível devemos então oferecer, ajudar, distribuir. Nesse retiro para descansar, Jesus tem mais uma lição para ensinar aos discípulos através do milagre da multiplicação dos pães e peixe. Versículo 37, então: dei-lhes vocês algo para comer. Que grande desafio! Vocês foram sustentados pelas pessoas por onde passaram, levando a palavra. E assim que os discípulos fizeram, por onde passavam, iam na casa e eram sustentados. E fizeram muitos milagres. Agora, Jesus está dizendo para os seus discípulos: alimente-os e façam mais um milagre. Alimente-os e façam mais um milagre. Eles não gostaram muito da resposta de Jesus. Isso exigiria, segundo eles, 200 denários, ou seja, 200 dias de um trabalhador, o salário de um trabalhador, 200 dias. A história lembra o ocorrido com Eliseu, em 2 Reis 4, 38 a 44. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Veio um homem de Baal, Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. A mesma situação. Agora era o próprio Jesus fazendo a multiplicação dos pães e do peixe. Levaram a Jesus o que puderam, e Jesus fez o impossível. É sempre assim, o impossível é com Deus. Eles levaram o que tinham, 5 pães, 2 peixes, era tudo que tinham. E quando a gente coloca tudo que a gente tem nas mãos de Deus, Ele multiplica, irmãos. Multiplica principalmente, não para nos abençoar apenas, mas para abençoar outras pessoas. E a gente vê isso com muitos irmãos que ajudam, que são fiéis, são dizimistas, são ofertantes, ofertam para missões e ajudam na área social. Amam o reino de Deus e amam servir a Deus. E usam o que tem disponível, porque o que está disponível na nossa vida também vem de Deus e também pertence a Deus. Então os discípulos levaram a Jesus o que puderam e Jesus fez o impossível. Assim deve ser em nossa vida cristã. Deus multiplica as bênçãos em nossa vida, irmãos, para a gente abençoar outras pessoas e suprir as necessidades de outras pessoas, como o maná do deserto, ou como os peixes e os pães neste episódio de hoje. O serviço cristão não se faz com boas intenções apenas, com sentimentalismo vazio e promessas irresponsáveis, que talvez, quem sabe, pode se concretizar num futuro incerto, mas com um levantamento preciso e concreto, que responda a uma pergunta simples: o que temos agora? É isso que temos que usar, fazer, contribuir, ajudar.
Vivemos em tempos de grande crise. Naturalmente somos impelidos a focar a atenção no que não temos, para encontrar uma justificativa que leve nosso coração insensível a dizer nada temos, ou temos muito pouco, também não temos quase nada, nada podemos fazer. Assim como confrontou os seus discípulos no passado, Jesus encontra-nos hoje para dizer com muita sinceridade: o que vocês têm? E de ver. O que você tem para ajudar os necessitados, para servir as pessoas no seu serviço a Deus? Vai ver, vai ver. São 5 pães, 2 peixinhos, amém? Coloque tudo aos pés do Senhor e Ele vai usar o que você tem e a sua vida para abençoar outras pessoas. Serviço não se faz com discursos, mas com ações objetivas, evidenciadoras de nossa real preocupação com a dupla miséria do homem, a espiritual e a física. Jesus soberanamente e sabiamente faz a declaração de exigência: dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Aqui está a mais perfeita síntese do serviço cristão, o pão do evangelho e o pão de trigo. 2 vias de uma mesma estrada, 2 posturas que traduzem a integralidade de nossa missão. E os 2 vêm das bondosas mãos de Deus para dividirmos com os necessitados. E por fim, serviço envolve o ver a necessidade e compadecer-se, levando a palavra e pão disponível e aí esperando o milagre de Deus. Versículos 39 a 41. Ele falou: peçam para que sentem na grama verde. Grupos de 50, de 100. Tomou os pães, os peixes, agradeceu, erguendo os olhos aos céus e os abençoou e falou: agora, dai-lhes vós de comer. Vai lá e distribua ao povo faminto. Jesus já tinha saciado a fome espiritual, agora ele estaria saciando a fome física. E é tão importante e interessante que ele usou os próprios discípulos. Vai lá e distribua. 5 pães e 2 peixes simbolizam os limites de uma natureza humana impotente diante dos seus grandes desafios. Contudo, em sendo colocados nas mãos do Senhor e tornando-se alvos da sua oração abençoadora, simbolizam os limitados recursos da natureza divina que supre hoje ricamente em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Filipenses 4:19. O serviço cristão faz-se com a crença inabalável que Deus em Cristo, por meio da consagração generosa e liberal do pouco que temos, Ele faz um grande milagre no contexto dos pequenos grupos sociais, multiplicando nossas possibilidades de influenciar a multidão com o seu toque miraculoso. O que temos, devemos colocar nas mãos de Deus, e Ele vai multiplicar para que outros sejam abençoados por nós, pela nossa vida e pelo que temos. Concluindo, vimos hoje que devemos perseverar no serviço cristão e que isso envolve o ver a necessidade dos necessitados com os olhos de Cristo e compadecer-se deles, levando a palavra de Deus, o alimento espiritual, sem nos omitirmos de levar também o pão e o peixe para saciarmos a sua fome física. Ver com os olhos de Cristo e servir com a compaixão de Cristo. Vimos hoje que devemos fazer isso com aquilo que temos disponível. E o que temos disponível é tudo aquilo que Deus tem dado a cada um de seus filhos. E mesmo que seja pouco, esperemos o milagre de Deus. E Ele multiplicará para podermos abençoar outros que estão com fome, seja física, seja espiritual, ou as duas.
E no final do texto de hoje, vemos Jesus multiplicando os pães e peixes e chamando novamente seus discípulos à responsabilidade, dando a eles para que distribuíssem. É o fazer. Gostamos de dar oferta e outros fazem isso. Dão oferta para missões, oferta para ação social, mas não fazem, só ofertam. Como já sabemos tão bem, né, que fazer missões é também ir, é também falar de Cristo, não é apenas ofertar. Ação social também não é apenas ofertar, a gente também precisa fazer. Jesus quer que coloquemos a mão na massa e façamos todos algo pelos necessitados, sejam espirituais, emocionais, profissionais ou físicos. No nosso serviço a Deus, aprendemos que não basta só a captação ou doação de alimento, bens ou dinheiro, é mais do que isso. Se faz necessário para completarmos o ciclo do serviço cristão, além da doação, termos a visão de Cristo, o coração de compaixão de Cristo, o ir e fazer as coisas acontecerem também. O nosso compromisso de serviço cristão é com Deus. E naquilo que dependemos de um milagre, Ele estará lá para multiplicar os pães e os peixes. Que sejamos responsáveis nessa missão dada a cada um de nós. Que sejamos então responsáveis. O serviço cristão começa comigo, começa com você. Não apenas com a oferta, mas também com o ir e fazer. Abra os nossos olhos. Abramos os nossos olhos. Abramos os nossos corações. Avaliemos o que o Senhor tem nos dado. Coloquemos o que temos à disposição de Deus. Creiamos que Ele fará um milagre, maravilhoso milagre. Disponhamos a ser um intermediário entre Deus e os homens, que tudo provê e o necessitado que Deus colocar diante de você. Que a gente se coloque diante de Deus, entre Ele e o necessitado, para que a gente seja instrumento dEle para abençoar os necessitados. Nesse tempo de pandemia, irmãos, temos visto muitas pessoas assim. Então, se você conhece alguém, mesmo que não seja da igreja, não há problema, mas que precise do pão, nos fale, vamos levar a ele, levemos nós como igreja, o pão espiritual e o pão físico, para que ele seja saciado. Perseveremos, então, no serviço a Deus, servindo aos homens, aqueles que Ele tem colocado diante de mim, diante de você, diante da nossa igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar neste momento e já encaminhando aí para o encerramento do nosso culto. Continue orando, continue intercedendo uns pelos outros, continue aí por telefone, né, contactando os irmãos e abençoando e vendo se há alguém necessitado e procure servir. E Deus vai multiplicar os pães e os peixes que Ele mesmo tem te dado. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz e ela transforma nossas vidas, ó Pai. E o desafio desta noite é de estarmos disponíveis com tudo que temos e somos para servir as pessoas, servir aqueles que estão com fome espiritual, com fome física. Pai, que a gente possa se colocar nessa brecha, nessa oportunidade de poder servir pessoas que precisam desse cuidado e de ter suas necessidades supridas. Capacita-nos a ser essas pessoas, ó Pai. Use cada servo teu, use a igreja do Senhor Jesus neste lugar. Use o teu povo espalhado por todo o nosso Brasil, para abençoar aqueles que hoje passam por grandes dificuldades e grandes necessidades. Que o Senhor nos dê essa oportunidade, coloque essas pessoas diante de nós também, ó Pai. Provendo as nossas necessidades, o Senhor também tem provido e multiplicado essas bênçãos, para que a gente possa abençoar outros. Como crentes individualmente, mas também como igreja do Senhor. Obrigado.
pelo Senhor suprir também a igreja do Senhor Jesus neste lugar. Fica conosco, ó Pai, que tenhamos uma noite abençoada, que tenhamos uma noite de descanso e que tenhamos uma semana repleta do amor, do cuidado e das muitas misericórdias do Senhor sobre nós. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero deixar último texto bíblico de Tiago 2, 14 a 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Amém? Sabemos que obras não salvam. Só Jesus Cristo é a nossa fé nele. E pela graça ele nos alcança. Mas as obras acompanham a vida do crente verdadeiro que tem fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e use você grandemente no correr dessa semana. Sonda-me, Senhor. Vê o que há em mim. Vê se eu preciso melhorar e mudar. E no quê? Vamos cantar essa última música? Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte
Enche-me